habilidades essenciais do relacionamento. Você sabe como se expressar com os outros e resolver conflitos? Então vamos entender isso com a reflexão do livro As 5 habilidades essenciais do relacionamento. Eu recomendo esse livro principalmente para líderes e empresários. Lembrando que eu tenho a minha playlist lá no canal do YouTube sobre reflexões de livros e toda primeira terça-feira de cada mês tem conteúdo lá para você. E também temos muito conteúdo sobre relacionamentos. Então, vamos para a reflexão de hoje. Assertividade é a habilidade de falar e de agir de tal modo que as pessoas sejam levadas a reagir de uma maneira positiva e com atenção. É o meio termo entre dois extremos, a agressividade impulsiva e a passividade terrorista. Entre esses dois polos, existem as pessoas que sabem como fazer para que as suas ideias sejam reconhecidas sem impedir que os demais façam o mesmo. Uma reação tida como assertiva implica saber como você realmente se sente e depois buscar uma maneira adequada de expressar o que sente no contexto da organização. A assertividade é um antídoto para o medo, para a timidez, para a passividade, para a raiva e para as emoções infantis. Estratégias assertivas. Passo 1. Preparação por meio de autorreflexão. Quando entendemos onde estamos, num momento específico, fica mais fácil de você reconhecer o que é necessário mudar. E nos sentimos mais seguros da nossa capacidade de realizar essas mudanças. Então, mantenha firme nas suas posições para você conseguir entender melhor como reagir diante dessa assertividade. Então vamos pensar também em como confrontar as suas inibições e verá que isso com o tempo vai diminuindo. No passo 2, condução de uma avaliação honesta. Conforme esse processo de reconhecimento evolui, perceba o quanto não se comportar de forma adequadamente assertiva o prejudica. Em qualquer esforço de desenvolvimento pessoal ou profissional, uma autoavaliação precisa é o primeiro passo essencial. Você deve remover todas as barreiras para ser bem-sucedido nessa tarefa. Então vamos para o passo 3. A avaliação do mundo exterior. Primeiro, como descreveria a situação em si e os seus sentimentos em relação a ela, falando diretamente às pessoas nela envolvidas. Concentre-se naquilo que realmente aconteceu e no que está acontecendo. A assertividade também inclui levar em consideração as necessidades das outras pessoas também, juntamente com a disposição para também mudar a si mesmo. Olha que maravilha! Na maioria das vezes, explicar simplesmente a sua posição e defender o seu espaço resolverá a situação. Passo 4. Realização do teste de campo. O que seria isso? Comece com situações mais fáceis e menos estressantes. Desenvolva um pouco de confiança. Conforme for se sentindo mais confortável, pode ajudar em sua abordagem e preparar-se para situações cada vez mais difíceis. Então, dê passo a passo. À medida que a sua confiança for aumentando, você pode enfrentar situações mais desafiadoras. Dedique 1 ou 2 semanas à elaboração de uma lista de situações nas quais você gostaria de expressar de uma maneira mais enfática. Pense sobre qual é a melhor maneira de comunicar as suas ideias, os seus desejos e necessidades legítimas na situação escolhida. Reflita sobre a melhor maneira de identificar e de anular comportamentos prejudiciais dos demais envolvidos. E por fim, haja com base nessas ideias. As 3 partes da mensagem assertiva, existem técnicas para a gente implementar esse comportamento assertivo, que é chamada de as 3 partes da mensagem assertiva. Primeira, resuma os fatos da situação. Segundo, expresse seus pensamentos e sentimentos. E terceiro, apresente claramente os seus desejos e necessidades, incluindo os benefícios para a outra parte. Vamos agora pensar então como que seria o desenvolvimento assertivo da afinidade, que é essencial entender a diferença entre liderança e dominação.
A liderança ela é inclusiva e proativa. Um líder ele não domina pessoas não assertivas, as inclui e as envolve. A dominação pura é ineficaz em praticamente todas as circunstâncias. Ela se sustenta com uma recompensa de outro prazo, de um curto prazo, e resultados com sua maioria bons apenas para o líder dominante, fracassando totalmente no aproveitamento daquilo que os integrantes da equipe ali têm a oferecer. Afinidade é um elo emocional ou um relacionamento amigável, baseado na apreciação e confiança mútuas. Um senso de que desejos e necessidades, preocupações são mutuamente compreendidos. Viu como faz a diferença? Assertividade é o oposto da passividade e continua a fazer o que é confortável pode ser uma forma de passividade. A capacidade de expressar-se de uma maneira clara, poderosa, diplomática e educada é essencial para você construir essa afinidade de uma maneira mais assertiva. O propósito da discordância assertiva é encontrar soluções para os problemas, soluções que satisfaçam todas as partes. Os bons comunicadores, eles percebem que a maneira como enxergam a vida pode ser muito diferente da experiência vivida por outras pessoas. Vamos pensar na curiosidade assertiva, que é a segunda habilidade interpessoal. É a curiosidade assertiva. Então, como será isso? Todo mundo quer ver o que está na página seguinte. Todos querem saber o que vai acontecer em seguida, certo? Então vamos lá, alinhe seus objetivos com seus valores. Questione-se sobre seus objetivos em diferentes aspectos da vida, nos negócios, na família, nas finanças, na educação, na perspectiva espiritual, na saúde física e mental. Curiosidade para a compreensão. Se você estiver numa posição de liderança constante quanto conhecimento técnico ou administrativo, certo? Então agora vamos para regras para a comunicação no ambiente de trabalho. Chame as pessoas pelo nome, isso é indispensável. Admita quando você estiver errado. Tenha as pessoas em alta conta. Mostre interesse sincero, faça elogios, mantenha a sua palavra, mostre a sua gratidão, seja atencioso, dê de si mesmo, seja humilde. Proteja a honra dos outros. E como que eu faço então para resolver os conflitos? Primeiro, fique calmo. Incentive a comunicação. Busque uma solução em que todos saiam ganhando. Estabeleça as regras básicas. Responda e não reaja. Então agora vamos entender então como fica a persuasão como essa habilidade também interpessoal. A persuasão é uma habilidade interpessoal bastante específica. É trazer as pessoas para o seu lado, sem fazer uso de força ou de intimidação. Outros a internalizam o argumento que você apresente e depois abraçá-lo como parte do seu próprio sistema de crenças. A persuasão passo a passo. Vamos entender melhor isso? Desenvolva a confiança. Encontre um denominador comum. Estruture a sua informação. Mostre os dois lados. Apele para os interesses pessoais. Apele para a autoridade. Crie o consenso. Escolha o melhor momento. Seja original, interessante, racional, seja diplomático, seja humilde. Use a persuasão de forma econômica. E como seria então uma conversação assertiva? A comunicação eficiente exige algum planejamento. Então, primeiramente, garanta que a sua mensagem seja entendida. Segundo, você deve entender tudo o que for dito, ainda que o orador não seja um bom comunicador. E em terceiro, você precisa manter o controle da conversação. Então vamos entender as 5 ferramentas da conversação. A primeira delas, atenha-se aos fatos. A segunda ferramenta, compartilhe os sentimentos que os fatos provocam em você. Ferramenta 3, compartilhe o que você está experimentando. 4, defina o que você quer. E o 5 é uma conclusão, sempre ressalte algum ganho nesta conclusão. Pense nisso.
Ouvir com assertividade. Ouvir é uma arte, uma habilidade, uma disciplina que exige o controle. Ouvir com assertividade é ser bom em ouvir, e o primeiro passo nessa direção é entender o que realmente acontece durante uma interação conversacional humana. Ambição assertiva. A assertividade é um conceito mais voltado para o nosso interior. É fazer o que você realmente quer e obter aquilo que você realmente mereça. A ambição é a recompensa quando os seus sonhos se tornam realidade. É uma experiência subjetiva e assim é o medo que trabalha com ela. Liderar não é só instruir os integrantes da sua equipe como uma simples meta ali para você alcançar os melhores resultados. Pensa nisso. Como então vou resolver de uma maneira assertiva os conflitos? Uma boa maneira de começar uma situação de conflito é identificar as variáveis. Nelas existe uma possibilidade real de mudança ou de ajuste? Entendeu isso? Quando você é uma das partes do conflito, consegue enxergar muitas áreas e em outra situação apenas uma. Isso é natural. Você pode exercer uma influência positiva, mesmo que a outra parte do conflito pareça estar indisposta à mudança. Então, primeiro, faça uma avaliação honesta do equilíbrio de poder na situação. Fale sobre seu próprio comportamento em vez de falar sobre o comportamento dos outros. Mantenha o foco no presente e no futuro, e nunca no passado. Gerenciamento assertivo de conflitos e negociação. A negociação é o nome que damos à resolução de conflitos por outros meios que o não combate interpessoal. Quando existe o conflito de interesses, não negue, mas também não o aumente. É importante satisfazer as próprias necessidades, mas também entender o valor de satisfazer a outra parte. O objetivo é que você sinta que o conflito foi resolvido com sucesso, que a outra pessoa também sinta o mesmo. Em resumo, você precisa almejar um resultado em que todas as pessoas envolvidas saiam ganhando. Linguagem verbal e corporal sutil podem fazer a diferença na maneira como a resolução vai progredir. Então agora vamos para o nosso plano de ação. Primeira pergunta: de onde realmente vêm os valores que regem a sua relação com as outras pessoas? Segundo, quando você toma uma decisão sobre como se comportar numa decisão específica, a qual voz da sua mente você dá ouvidos? A voz sábia ou sabotadora? Terceira, que pessoas do passado influenciam seu comportamento no presente, mesmo que de uma maneira subconsciente? Quarta, como poderá expressar a sua mensagem de uma maneira mais clara? Quinta, como ser mais específico em relação ao que tem a dizer? E sexto, de 0 a 10, quão assertivo você se considera? E agora, o que você pode fazer para se tornar ainda mais assertivo? Estou à disposição para você ver os meus vídeos e para atendimentos também. É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, no 11 983 13 2371. Porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.